amiga! Eu tô muito feliz com mais uma aula. Hoje tá cheio de novidade, vai ser uma aula super interativa, muito legal. Eu acho que vocês vão gostar bastante, tá muito divertida, mesmo. Já pega esse material pra anotação, tá? Já pega caderno, caneta, lápis, tudo que eu sempre falo pra vocês pegarem. Marca texto pra marcar as coisas mais importantes. Faz bem caprichadinho aí pra não deixar passar nada, nenhuma informação. Beleza? E também já pega a sua água, que é de lei. Eu sempre falo que a água é bom pra hidratar a pele, então vamos beber um golinho de água juntos. Uhul! Um brinde, gente, um brinde. Já separa suas makes, ó, eu já separei as minhas, tá tudo aqui, tá? Porque hoje a gente vai usar, como nos outros dias. Eu não sei se vocês perceberam, mas a oficina de maquiagem é uma oficina muito prática, né? Porque não tem muito o que eu falar sobre teoria, né? Eu já falei da história da maquiagem pra vocês, enfim, tudo isso, como ela aconteceu no teatro, como ela é usada, como ela é usada hoje em dia. Mas enfim, eu acho que agora é muito mais a prática mesmo, a gente praticar junto, você praticar daí também as suas próprias coisas, fora da aula. Ai, gostei dessa maquiagem, quer fazer? Tenta fazer, tenta reproduzir no seu rosto, não tem problema nenhum. Isso é super interessante, eu acho que quanto mais prática a gente fizer, melhor a gente vai ficando. Não tem como evoluir na maquiagem se não colocar a mão na massa, sabe? Se não ficar tentando, se não ficar fazendo, se não fizer errado, porque tem que fazer errado, tem que errar, gente. Pra dar certo na maquiagem, a gente tem que errar um pouco, tá? Não tem como uma coisa sair incrível logo de primeira, a não ser que você já tenha algum contato, sei lá, com pintura, com desenho, e de alguma maneira você consiga encaixar isso no seu rosto, assim. Mas mesmo assim é completamente diferente, né? Quem já tem algum trabalho, alguma experiência com pintura, com tela, com desenho, é completamente diferente você desenhar numa folha, por exemplo, numa parede, ou numa tela, ou alguma coisa assim, e desenhar no rosto, né? E fazer coisas no rosto. Porque é outra perspectiva, você tá fazendo aqui e agora você vai fazer aqui. Então, gente, é outra coisa, outra experiência. Mesmo que você tenha já essa vivência e talvez você tenha mais habilidade e facilidade que as outras pessoas, mesmo assim, eu acho que é um desafio. Então a gente não pode renegar a prática, assim, a gente tem que estar sempre ali buscando, ok? Hoje a maquiagem vai ser muito interessante, muito legal. Vou trazer um tema pra vocês que é super bacana, que a gente vai falar sobre drag queens. Definitivamente é um marco para a história da arte e para a história do teatro também, porque drag queens são personagens, caso você não saiba, e definitivamente são referência, né, como artistas, para maquiagem artística, para maquiagem cênica. É um tipo de maquiagem que é muito usado cenicamente, né, tanto para shows, para eventos, como também para palco muitas vezes, né, quando a gente precisa realçar traços, enfim. E com a técnica de drag queen a gente aprende muita coisa, como tampar a sobrancelha, como refazer uma sobrancelha, né, em cima de outra maneira. Mesmo que a gente não esteja fazendo a arte drag queen, a gente vai aprender a partir dessa arte muitas técnicas que a gente pode usar em outros tipos de maquiagem, em outros modelos. Por isso que é tão referência e por isso é tão importante a gente falar sobre esse tipo de maquiagem, né, que é popularmente conhecido, né, no mundo LGBT e, enfim, a gente precisa falar sobre isso porque é um tipo de arte que por muito tempo foi deixado de lado e ainda é hoje em dia em algum lugar. Enfim, a gente vai falar sobre isso, sobre esses personagens, né, que geralmente são feitos por homens, mas mulheres também podem fazer. Então, mulheres também podem fazer tanto drag queens como drag kings. E a gente pode falar sobre performance de gênero e toda essa questão. Afinal, a gente sabe que gênero é construção social e de alguma forma a gente pode entender que performar ou não, feminilidade, masculinidade, todas essas questões, depende muito do personagem. Enfim, eu acho que tudo isso vai ajudar a gente a compor muita coisa a partir de agora, cenicamente. E vai ser muito interessante, eu espero que vocês gostem muito. Drag queen ou king significa artista que se veste de maneira estereotipada, conforme gênero masculino ou feminino, para fins de arte e de entretenimento. Quem disse isso foi a Jaqueline Gomes de Jesus, lá em 2012. Gente, essa arte tem o seu surgimento mais ou menos ali pro século V a.C., juntamente com o início do teatro, lá em Atenas. Olha que loucura, gente. A gente acha que é uma coisa super atual. Ai, meu Deus, não era assim na minha época. Gente, em Atenas, na Grécia Antiga, já existia esse tipo de performance. Então, assim, a gente não precisa ficar encucado com isso, tá, gente? Bora atualizar aí.
Porque antigamente, eu não sei se vocês sabiam, aí a gente vai falar um pouquinho de patriarcado, né? E de como em algum lugar esse tipo de performance também tá ligado com o machismo, né? Antigamente no teatro não podiam ter atrizes, né? Não tínhamos atrizes, tínhamos apenas homens atuando. Então homens precisavam se vestir, se performar como mulheres para poder atuar nas peças de teatro. Então assim, em algum lugar esse tipo de arte também está atrelado com o machismo e com a falta de acessibilidade das mulheres para com qualquer tipo de atividade social e atividade, enfim, os direitos das mulheres, né? Então a gente precisa falar sobre isso. Obviamente, hoje a gente está muito mais avançado nisso, mas é interessante a gente dizer que mulheres por muito tempo foram excluídas desse tipo de arte justamente por ter o seu início, né, atrelado a um evento que não era legal, né? Mulheres não podiam participar do teatro e hoje a gente sabe que mulheres são incrivelmente capazes. Como elas não podiam participar desses eventos, né, os homens acabavam por se vestir de mulheres e também por se maquiar de mulheres. Então, em algum lugar esse travestismo artístico, né, ele vem daí. Geralmente eram homens adolescentes, né? Porque eles eram menores, então de alguma maneira isso associava a feminilidade, né? A mulheres, que geralmente têm um porte menor de corpo mesmo. Então, como adolescente geralmente não tem muita barba, então ficava mais fácil deles performarem essa feminilidade associada a mulheres. No Oriente, né, no Teatro do Oriente também teve manifestação dessa arte, e isso é muito interessante da gente falar, porque geralmente quando a gente fala história do teatro mundial, geralmente a gente não fala sobre o teatro oriental. Por quê, gente? Porque a gente não conhece muito sobre, a gente não estuda muito sobre. Então no teatro oriental, basicamente é excluído muito, até às vezes de matérias de faculdade, assim, a gente não fala sobre. Então é importante a gente falar e frisar que eles também têm uma cultura que é um pouquinho diferente da nossa, né, que não tá muito atrelada ao nosso tipo de teatro, o teatro que a gente conhece hoje, mas que também eles têm toda uma cultura, toda uma vivência teatral que a gente precisa falar sobre e conhecer, né, afinal faz parte da história do mundo e de como os povos se formaram e tudo mais, porque o teatro tá sempre ali ligado muito como a sociedade anda, como ela caminha, enfim, a gente precisa falar sobre isso, a gente não pode excluir, né, o teatro oriental assim simplesmente. Então vamos falar um pouquinho sobre como a arte drag queen, né, de homens se vestirem de mulheres, enfim, tá atrelada aí no teatro oriental, porque é um pouquinho diferente. Vamos falar sobre. O teatro kabuki no Japão teve seu desenvolvimento ali pelo século VII e tem uma semelhança ali pela estrutura grega, né, da Grécia Antiga. E também tem a ópera de Pequim, que acontecia na China. Tem o teatro kabuki, gente, que ele acontecia no Japão, ali pelo século XVII, e ele tinha, assim, uma semelhança de estrutura, né, de estética com o teatro que acontecia na Grécia Antiga. Então, assim, ele não era tão diferente, né, do que a gente conhece como o teatro grego, né, então ele tinha essa semelhança. E também tem a ópera de Pequim, que acontecia na China, né, certamente, e aconteceu no século XVIII, e até tinha participação de mulheres, tá, nessas peças, mas os personagens femininos eram sempre interpretados por homens. Ou seja, gente, mais aí uma coisa de... E aí? Ou seja, gente, mais uma informação aí de que mulheres sempre estavam deslocadas, né? Nunca estavam colocadas ali no protagonismo de suas vivências, enfim. Então a gente precisa falar sobre isso. Isso é muito estranho, muito esquisito, ok? Já na Inglaterra de Shakespeare, avançamos aí um pouquinho na história, o que aconteceu? Agora voltamos um pouco pro teatro ocidental, né? Agora voltamos um pouco pro teatro ocidental. O que acontece? Na Inglaterra de Shakespeare, que aí, enfim, a gente já sabe um pouquinho mais sobre, né? A gente já ouviu falar mais. Durante o século XVI, o que aconteceu? Durante esse século também contava com artistas transformistas, né, que se transformavam em mulheres, homens que se transformavam em mulheres. Lá nos seus ensaios, com personagens como Julieta, Desdémona, Ofélia, todas eram interpretadas por homens, vocês acreditam? Passava-se a era elisabetana, né, onde o código de vestimenta era ligado a status e gênero, ocasionando assim, no século XVIII, a primeira associação, né, entre essa transformação, né, essa arte transformista e a homossexualidade. Foi a primeira ligação entre a arte drag e o movimento LGBT, que na época não era chamado de movimento LGBT, né, eram apenas homossexualidade, então começaram a associar essas duas coisas. Olha que loucura, uma coisa não tinha nada a ver com a outra e as pessoas começaram a associar, por isso hoje existe tanta confusão na cabeça das pessoas por conta de gênero e sexualidade, né, e uma coisa realmente não tem a ver com a outra. Isso acabou gerando uma marginalização
uma marginalização dos artistas que faziam esse tipo de performance, porque começaram a associar eles a uma coisa negativa, vista negativa na época, que era a homossexualidade. Então, associavam a arte drag com gays. Então, se eles são gays, eles não merecem participar do nosso tipo de teatro. Então, tchau, pessoal! Pois é, gente. Aí temos um problema também da homofobia. Então temos dois problemas. Machismo, homofobia, uma coisa louca, gente. A galera realmente não tinha noção. Continuam não tendo um pouco, mas aí, enfim, vamos seguir. Esses artistas, eles começaram, por estarem marginalizados, né, e precisarem trabalhar, eles começaram a se associar a outros lugares, a outros espaços, né, como na rua, como em bares, como em casas de show. Então tudo que dava pra fazer teatro de alguma forma, eles estavam ali se fazendo presentes e ocupando. Eles estavam ali pra fazer realização de eventos, assim, principalmente eles tinham esse costume de fazer sátiras, né, a classe burguesa na época, né, essa parte em relação realmente à burguesia da época. Então isso era uma coisa que eles sempre faziam sempre sátiras, sempre coisas engraçadas e tudo mais. Por isso sempre essa associação à drag queen e à comédia sempre tem essa ligação, né? Esses traços exagerados também, de alguma maneira, traziam essa comicidade. No século XIX, o principal trabalho dos artistas drag era basicamente esses lugares, como eu disse, e eles tinham por característica principal essa comicidade, uma veia mais cômica, né? E aconteciam muito em Londres, e tomou a cena ali, londrina, né, e acabaram, assim, por substituir, entre aspas, não substituir, mas também conseguiram seu espacinho ali naquela cena artística, né, no cenário cultural ali daquele lugar, deixando um pouquinho de lado os romances, os melodramas, as tragédias, né, e dando mais lugar a essa comédia, né, que as drag queens faziam e que interpretavam. Então o teatro, ele deu essa transformada, ele teve esse insight, não que uma coisa deixou de existir para outra ocupar, mas basicamente foi uma soma mesmo. Então a comicidade, ela veio muito dessa galera, da galera mais marginalizada. O século XX foi um período bastante importante para a visibilidade desses artistas, né, dos artistas drag queens, porque foi um século bem importante, assim, eu acho que pra muita coisa, né, pra visibilidade de muita coisa mudou durante esse período. O século XXI também, as coisas continuam mudando, continuam evoluindo mais rápido do que nunca, mas o século XX eu acho que ele teve uma característica introdutória nesse assunto, né, então é nessa época, inclusive, que se adere o termo queen, né, pra poder expressar essa maneira mais exagerada de se transformar, porque antes a gente só falava drag, né, drags, pessoas drags, né, que se transformavam, e aí a gente aderiu o termo queen, que era justamente pra expor que era uma coisa mais exagerada, grandiosa, enfim, estereotipada mesmo, uma sátira, talvez, essa feminilidade. Antes era apenas uma transfiguração, né? Homens se vestiam de mulheres pra poder interpretar ali no palco, e aí dependia do personagem, né? Dependendo do personagem, minha roupa é de tal maneira, meu cabelo é de tal maneira, minha maquiagem de tal maneira. Mas aí quando eles começaram a ir pros bares, pras coisas, eles começaram a exagerar e explorar esse código, né? Esse crossdresser, que fosse mais estereotipado, mais exagerado. Então ele fugia dessa ideia do cotidiano, né, de mulheres comuns que se vestiam de determinada maneira, e começou a virar uma coisa bem exagerada mesmo, maquiagens muito exageradas, com muito glitter, muita cor, vestidos bem glamourosos, enfim. Eles começaram a pegar, assim, um código e aumentar ele, tipo, em 15 vezes. Então, assim, não era simplesmente se transformar em mulher, entre muitas e muitas aspas, né? Era basicamente pegar essa performance de gênero, explorar ela da maneira mais ampliada possível. Por isso se deu o termo queen, que significa rainha em inglês, pra quem não sabe. Então, era uma coisa... continua sendo até hoje. Adiante no tempo, vamos um pouquinho mais pra frente na história, já ali na década de 70 e 80, com a popularização da televisão, né, a gente começou a ter acesso à televisão nas casas, porque antes era um pouco mais difícil, né, de ter acesso aos aparelhos televisivos, né, nas casas, a gente começou a ter, e o que aconteceu, gente, a partir daí? O cinema também se popularizou, e com isso
a arte drag também começou a se popularizar. Eu acho que a globalização, de uma maneira geral, começou a popularizar muitas coisas que antes a gente não sabia que tinha. Ou só tinha em um lugar específico e não se espalhava, ou se espalhava, mas de maneira muito assim, espaçada, não era uma coisa realmente globalizada. Então quando a televisão entrou, quando o cinema começou a existir, né, e passar os filmes, e aí ter todo esse negócio. Quando a internet, então, entrou, né, que demorou mais um tempo, mas, assim, quando a internet entrou, todas essas coisas, assim, foram muito importantes para a disseminação de muitas coisas, né, de muitos tipos de teatro, de muitos tipos de arte. Então, assim, a arte drag, ela com certeza foi muito popularizada durante essas 2 décadas. Eu acho que foram as décadas que mais impulsionaram, assim, de uma maneira introdutória também, a arte drag, e começaram a ganhar essa notoriedade, né, porque elas estavam presentes nesses veículos, então elas começaram a aparecer mesmo, começaram a aparecer em programas, em eventos televisionados, enfim, começaram a aparecer, elas estavam ali, e aí as pessoas começaram a perceber que essas pessoas existiam, né, que homens se vestiam de mulheres, né, de maneira performática, se travestiam, se transformavam, né, tinham essa arte transformista, justamente para poder impactar aquelas pessoas, e enfim, ainda associavam muito isso à homossexualidade, né, a feminilidade sempre foi associada à homossexualidade na parte do homem, né? Então homens que apresentam feminilidade, que são mais afeminados, sempre são associados à homossexualidade, sempre são taxados de gays. E, enfim, isso não tem nenhum sentido na minha cabeça, mas enfim, as pessoas associam, né, talvez porque existem sim realmente pessoas mais afeminadas, né, homens mais afeminados que gostam de homem, e também existem mulheres mais masculinizadas que gostam de mulheres, e aí existe essa associação, mas não necessariamente, porque também existem muitas mulheres bem femininas que também gostam de mulheres, e homens muito másculos, e enfim, que gostam de homens. Então, assim, não existe, essa associação não faz um sentido. Existem pessoas e pessoas são de determinada forma. Se elas performam de um jeito, é o jeito delas, e não necessariamente está atrelado à sexualidade ou à identidade de gênero delas. É importante a gente citar isso, ok, pessoal? Ei! Vamos deixar isso bem claro. Mas enfim, sempre associaram isso a isso, então, enfim, isso tá na história, né, como um marco, como uma coisa que aconteceu e a gente não pode negar. A arte drag também estava ali muito associada à rádio e à Broadway, importante dizer. A Broadway, que a gente sabe que é, tipo assim, uma referência, né, de teatro musical, então olha que loucura, teatro musical também tem muita associação aí com a arte drag, tanto que muitas drag queens também são cantoras, a gente conhece várias que se popularizaram aqui no Brasil, principalmente nas... Então, assim, vamos falar sobre isso já já, tá? Ainda nos anos 80, gente, com o surgimento da AIDS, uma doença que foi muito associada, né, à comunidade LGBT durante esse tempo, ainda existe muito preconceito em cima disso, enfim, sempre foi muito atrelada de forma preconceituosa mesmo à comunidade gay, e isso, enfim, gerou mais e mais preconceito com a homossexualidade, e a gente sabe disso, que foi um período muito difícil, né, para a nossa comunidade. E trouxe uma fase muito ruim para os artistas, né, drag queens, que de alguma maneira estavam ali inseridos nessa marginalização, né, por mais que eles não necessariamente fossem homossexuais, muitas vezes eles eram também, mas não necessariamente eram, tinham homens que eram transformistas, que tinham até família, inclusive existem até hoje, homens que são hétero e se transformam e chegam em casa e, enfim, tem uma família tranquila, é o trabalho deles, enfim. Essa associação tá muito equivocada, né? Mas em algum lugar a comunidade LGBT acolheu drag queens ali no espaço, até porque muitos deles eram também homossexuais. E acabou sendo uma fase muito, muito ruim por conta desse preconceito, né, de AIDS, e muita gente morreu durante esse período, muita gente ficou doente durante esse período, a gente sabe disso, que foi um período, assim, muito complicado, porque eles achavam que só gays contraíam e passavam a doença, o HIV, e assim, gente, pânico.
Esses artistas, mais uma vez, foram colocados de escanteio, mais uma vez por serem associados à homossexualidade e, porventura, à AIDS nesse momento, né? Então olha que loucura, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, que não tem nada a ver com a outra, as pessoas associavam porque as pessoas são preconceituosas, e isso é muito difícil de lidar até os dias atuais. Enfim, a gente não tem muito o que fazer para além de conscientizar e falar sobre, e levantar nossa voz, porque é muito complicado fazer parte de uma comunidade em que a gente não tem voz, né? Eu faço parte da comunidade LGBT e eu acho importante deixar esse recado pra vocês, em que a nossa vivência é muito para além da nossa sexualidade mesmo, assim. Para além disso, eu sou artista, eu tenho uma vida, eu tenho saúde, eu preciso cuidar das minhas coisas, eu preciso pagar contas, para além de com quem eu me relaciono, entendem? Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, gente, muito difícil. As pessoas acham que, por eu ser uma pessoa que se relaciona com mulheres, eu basicamente podem me tirar de campo, né, assim, então isso é muito difícil, hoje muito mais aceito, com certeza. Naquela época eu nem imagino a dor que essas pessoas passavam e tudo mais, mas assim, muito, muito complicado mesmo falar sobre esse assunto, mexe comigo em algum lugar muito específico, muito pessoal, e por isso eu tô vindo trazer tudo isso pra vocês, porque eu acho que também de alguma maneira mexe comigo enquanto mulher mesmo, e aquela parte toda anterior mexe comigo enquanto mulher também, porque mulheres, enfim, não eram consideradas capazes de fazer aquilo, enfim, não eram atrizes, e hoje eu sou atriz e sou uma mulher que faz parte da comunidade LGBT, então mexe comigo nesses dois lugares, enquanto pessoa, enquanto artista, enquanto cidadã. Então é importante a gente falar sobre isso. Se você é uma pessoa que também faz parte de alguma dessas minorias, é interessante que a gente fale sobre, sim, e que a gente se posicione sobre, e que a gente estude, né, a história mesmo, os marcos históricos, por que as coisas aconteceram e tudo mais, até pra quando a gente for fazer alguma coisa artística, a gente ter essa consciência. Eu acho muito importante a gente, enquanto artista, né, saber um pouco de tudo. Tanto do que nos convém pessoalmente, né? Pessoalmente eu preciso saber sobre homofobia, eu preciso saber sobre feminismo, porque faz parte de quem eu sou. Mas não só pessoalmente, eu preciso saber sobre todos os assuntos, eu preciso saber o que está acontecendo lá, porque eu posso fazer uma peça daqui a pouco que seja sobre aquele assunto, ou que nem seja, mas que tenha alguma referência. Então é importante a gente estar bem informado, até em relação à maquiagem, gente. A gente precisa estar bem informado. Será que é interessante eu fazer isso? Será que ofende alguém? Será que é legal fazer isso? Enfim, a gente precisa se questionar o tempo inteiro sobre o que a gente está fazendo enquanto artista, porque arte é uma responsabilidade. Então não adianta a gente só ir fazendo coisas sem questionar. A gente precisa realmente pensar: por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô questionando isso? Por que eu aceitei isso? Por que meu personagem é assim? Será que eu tô estereotipando meu personagem? Será que esse estereótipo é uma sátira e é justamente por isso que eu tô fazendo? A gente precisa se questionar o tempo inteiro, tá? Então é muito, muito importante que a gente não esqueça disso enquanto a gente for falar sobre arte, enquanto a gente for fazer arte, tá? Por isso que eu dei uma pausa aí no conteúdo pra poder falar sobre isso, porque eu acho muito importante, num assunto tão legal assim, né, da gente saber, da gente conhecer, a gente parar e pensar: por que eu tô fazendo isso? Será que é interessante pra mim? Será que eu concordo com isso? Será que não? Por isso que é importante a gente trazer várias vivências aqui, vários tipos de maquiagem, vários tipos de história e coisas, né? A gente não traz só uma opção pra vocês, é assim que faz, né? Existem vários meios e várias coisas. Eu não quero ditar regra pra ninguém, não quero falar assim é a melhor maneira, assim é melhor, assim não é legal. Enfim, eu quero que vocês criem e tirem suas próprias conclusões, até na maneira de fazer, né? Que às vezes a gente fica pegado: ela fez desse jeito, mas eu vou fazer desse que pra mim é mais fácil, eu consigo melhor. Se o resultado sai bom igual, gente, qual o problema? Nenhum. Então entendam isso, assim, né? Como a gente precisa ter esse pensamento crítico enquanto artista performático, enquanto artista ator, atriz, enquanto artista maquiador, maquiadora. A gente precisa falar sobre isso e sobre qualquer assunto que seja, e ter propriedade nas coisas que a gente fala, pelo menos um pouquinho, pra gente, enfim, conseguir ter um mundo melhor, um mundo mais questionador e um mundo que não só ouve e aceita as coisas, um mundo que realmente pensa sobre, né?
E eu acho que enquanto artista essa é a nossa missão, pelo menos a minha, é fazer questionar, é fazer pensar. E por isso essa oficina é muito para além de ensinar maquiagem pra vocês e de ensinar qualquer outra coisa. É realmente para formar artistas, por isso vocês estão tendo oficinas de vários módulos, de várias coisas, para vocês não ficarem só presos numa caixinha e serem artistas completos, com pensamento crítico e que consigam, enfim, se virar no mercado. E se não querem participar do mercado, mas que consigam pelo menos ter um hobby aí, um hobby bem estruturado, porque eu acho que é muito gostoso aprender coisa nova. A gente tem certeza que vocês vão se formar artistas incríveis, pelo menos dar início aí nas trajetórias de vocês, e isso é muito importante pra nós, enquanto Marginalia Filmes, enquanto artistas que estamos dando essas oficinas, enfim. Tá sendo um máximo e a gente tá gostando muito. Em contrapartida, gente, voltando agora ao conteúdo, gente, em contrapartida, ali na década de 90, né, essa imagem associada à arte drag, ela foi revigorada de alguma maneira, olha que loucura, com a imagem do RuPaul, gente. O RuPaul vocês já devem ter ouvido falar, que ele tem aquele programa de TV, o RuPaul Drag Race, né? Muita gente conhece, muita gente assiste, que tá disponível aí nos streamings. Eu não sei exatamente em qual streaming que tá, mas eu sei que tá disponível pra assistir. Eu já assisti algumas coisas. O nome dele é RuPaul Charles. E ele causou tipo um rompimento, assim, uma ruptura mesmo na arte drag, no mundo LGBT. Ele trabalhou a drag dele, assim, de várias maneiras, né? Ele se trabalhou a drag dele, a personagem dele como atriz, como cantora, como apresentadora. Então ela fazia tudo, gente. Como modelo também e como apresentadora do RuPaul Drag Race, que eu falei pra vocês, né? Que é tipo o maior reality show drag queen que existe. Então, assim, basicamente o cara revolucionou aí esse tipo de arte, assim, ele colocou pra frente, né, ele colocou pra galera entender o que tá acontecendo. Ele trouxe sua irreverência, ocupou o mercado e abriu portas também, né, para outras drag queens que quisessem participar dessa ocupação mesmo, que quisessem trabalhar, que quisessem, enfim, fazer acontecer o negócio. E acabou que ele abriu portas para drags no mundo todo, né, não só no local dele, não só na região dele, mas ele acabou abrindo espaço para drags, assim, no mundo todo. De alguma maneira ele virou referência mesmo, assim, sabe? No Brasil, a arte drag queen, conhecida anteriormente, né, por muito tempo foi chamada de transformismo, né? Inclusive o Silvio Santos aí tem bastante ligação com isso, eu não sei se vocês lembram, que ele sempre levava drag queens pro programa dele. Acontece às vezes ainda, mas enfim, ele sempre levava. Eu lembro muito de assistir durante a minha infância concursos de drag queen no programa do Silvio Santos, no SBT. O SBT tem essa ligação. Que loucura, né, gente? Eu lembro muito, muito, muito disso mesmo. Em algum lugar, eu acho que a homofobia era praticada em alguma maneira ali, sabe, assim, a galera associava isso com homossexualidade, não entendia direito, enfim, sempre jogava piadinha, não era muito interessante, mas de algum lugar abriu espaço para essas pessoas trabalharem, enfim, falarem sobre suas artes. Isso aconteceu nos anos 90, né, e também acompanhou, assim, o cenário internacional. Então o cenário internacional estava andando nesse sentido, né, nesse tipo de arte, e o cenário brasileiro, de alguma maneira, foi acompanhando aos pouquinhos, obviamente um pouquinho mais devagar, né, mas aí com a globalização as coisas foram indo pra frente aos pouquinhos e a gente foi acompanhando o cenário internacional da arte drag. Só que, gente, muito antes mesmo, no período da ditadura, aconteceu uma coisa que eu descobri fazendo essa pesquisa, né, com as meninas fizeram essa pesquisa, a gente conversou e tudo mais. Eu não sabia disso, mas existia um grupo teatral que na época da ditadura já fazia um trabalho muito específico em relação a isso, né, que chamava as Dizzy Croquettes. Eu não sei nem se é assim que fala direito, mas basicamente elas já tinham um grupo, basicamente existia esse grupo teatral que atuava nesse cenário durante o período militar, assim, bizarro mesmo, bizarro, a repressão correndo solta e a galera ali. Eu gosto é disso. A galera desse grupo teatral sempre trazia elementos drags nas apresentações. Então, assim, já tinha ali uma pontadinha de drag queen aqui no Brasil, mesmo que não fosse completamente difundida. Isso acabou influenciando até o cenário internacional, né? Porque é uma coisa bem antiga, né? No período da ditadura. E acabou que lá pra fora a galera viu isso e falou, opa, tá acontecendo alguma coisa ali. Então, de alguma maneira, o Brasil plantou uma sementinha, tá? Queria dizer pra vocês que o Brasil plantou essa semente aí em algum lugar. Não sei bem em que lugar, mas plantou. É importante dizer que São Paulo e Rio de Janeiro se tornaram referências nesse sentido, né? Porque nessas cidades, são cidades grandes, né? Então, obviamente, as coisas se difundem melhor aqui do que nos outros lugares, chegam mais rápido aqui do que nos outros lugares, porque são cidades, enfim, metrópoles. E aí acaba acontecendo de chegar mais coisa aqui. Então aqui
tinham muitos bares gays, muitos eventos e, enfim, as mídias também sempre estiveram concentradas aqui, né? As televisões, as rádios, enfim, tudo isso ajudou a popularizar a arte drag, e principalmente aqui nessas duas cidades, né? A gente tá aqui no Rio, então aqui no Rio tem muita coisa drag queen até hoje. Em São Paulo também tem muita coisa drag queen até hoje. Muitos bares, muitas apresentações transformistas, enfim, tem muita coisa assim nessa pegada. Nessa época também, gente, aconteceu o lançamento de um filme que chamava Priscila, a Rainha do Deserto. Já ouviram falar? Que é de 1994 e foi muito, muito influente aqui no Brasil, abrindo espaço, né, para uma nova visão de artistas no mundo drag. A televisão, como eu disse, abriu espaço para esses artistas se apresentarem, ainda que de forma caricata e um pouco preconceituosa, acabou abrindo espaço para esses artistas se apresentarem e mostrarem suas artes. Então a popularização, mesmo que tenha sido um pouco ali, tipo, ai, vamos mostrar a vergonha que eles estão passando, em algum lugar, mais ou menos aí, acabou popularizando, acabou chamando a atenção de muita gente, acabou falando, nossa, eu também posso fazer esse tipo de arte, olha que legal, nossa, olha que legal. Nossa, olha que legal, eu também posso fazer, nossa, eu tenho vontade de fazer isso. Então, acabou se popularizando, mesmo que o intuito em algum lugar tenha sido de chacota, sabe? Por parte de algumas pessoas, não todas, obviamente, que produziam os programas e tudo mais. Então, assim, a televisão ela foi muito importante nesse sentido pra arte drag. Como eu disse pra vocês, no programa de calouros do Silvio Santos, isso acontecia muito. Elas eram apresentadas como transformistas. Eu lembro muito disso na minha infância, porque não era drag queen que chamava, era transformismo. Muito doido, né? Como os nomes vão mudando, como as coisas vão se associando a outras, loucura. Eu vou ler um nome pra vocês de algumas transformistas, né? Algumas drag queens que se apresentavam nessa época e que foram referência ali no mercado, enfim. Vou ler pra vocês. Silvete Montilla, Salete Campari, Miss Biá, Vera Verão, Jamie Kier, Nani People. Vocês sabiam, gente, que a Nani People é drag queen? Márcia Pantera, criadora do bate-cabelo. O bate-cabelo depois se tornou até um concurso de bate-cabelo, não sei se vocês lembram disso, que eram perucas e aí laces, e aí quem não deixava a peruca cair, uma coisa louca. Isso popularizou muito, gente. Vocês lembram quando isso era muito, assim, passava na televisão o tempo inteiro? Sempre tinha esse tipo de programa. Gente, que loucura. Me dá até uma nostalgia de lembrar, porque eu era mais nova, né, quando isso acontecia. E eu lembro muito de ver esses programas e de ter esse tipo de prova. Então tinha prova de dublagem, que eles tinham que dublar a música. Tinha a prova esse do bate-cabelo, que aí era quem batia cabelo por mais tempo sem a peruca cair e sem ficar tonto. Gente, uma loucura, eu lembro muito disso, olha que específico. Tem as divinas divas, né, e muitas outras personalidades consolidaram o cenário drag queen aqui no Brasil. No cenário nacional, né, contribuindo, né, para a realização de trabalhos drag queens na atualidade, né, com certeza foram pioneiras aí nessa vivência drag por aqui no cenário nacional, e hoje a gente já vê drag queens assim em estágios muito maiores, em níveis muito maiores, em lugares muito maiores. Hoje, por exemplo, a gente tem a Pabllo Vittar, que é uma drag queen super conhecida até internacionalmente, né, e que, enfim, se popularizou muito nos últimos anos e que é uma referência, com certeza, talvez a maior drag queen do Brasil, e que tem uma estética não tão estereotipada na maquiagem, por exemplo, é um tipo de maquiagem mais neutra, mais soft, mas também tem estereótipos de feminilidade, né, na maneira de andar, de vestir, de se portar, no cabelo e tudo mais. E temos também a Glória Groove, que tem um estereótipo maior nas roupas, na performance, no cabelo, na maquiagem, mas tem menos trejeitos e traços femininos de estereótipo, né? De fazer uma sátira à feminilidade, enfim, a mulheres, digamos. Então, assim, é a minha drag queen favorita, sem dúvidas, porque eu acho que para além de qualquer coisa, a Glória é uma artista incrível, né? O Daniel Garcia, né, que faz a personagem da Glória Groove, que tem a Glória Groove como nome artístico, né? Também é dublador, também, enfim, é ator, e eu sou fã do trabalho dele mesmo, acho ele incrível, assim, enquanto artista, né, enquanto, enfim, visão, eu acho ele incrível. E, enfim, definitivamente é a minha drag queen favorita. Tem a Arethusa Love também, a Lia Clark, são muito conhecidas. Temos também algumas youtubers drag queens, olha só, as coisas foram
foram se difundindo, né? Basicamente, drag queens, de alguma maneira, o intuito delas era um entreter, né? Então elas foram para várias áreas, para além da comicidade teatral, né? Que era o início, elas foram pro canto, agora pro cenário audiovisual aí de YouTube. Então assim, temos muitas opções de carreira. Temos a Penélope Jean, temos a Lorelai Fox, temos a Rita Von Hunt, temos a DJ Podcaster, Duda Delo Russo, temos programas também, por exemplo, no canal E, né? O canal I, não sei como é que vocês falam, o programa Drag Me as a Queen, que é muito interessante. Vale destacar, gente, mais uma vez, que a arte drag, a arte transformista não tem ligação direta com sexualidade ou gênero e aproximam-se, né, dessa linguagem, desse código, né, de crossdressers, pela funcionalidade do que elas fazem. E não das travestis e dos homens e mulheres transexuais, enfim. Não tem a ver com isso. Enfim, nesse caminho, com muitos momentos, né? Momentos de ascensão, momentos de esquecimento, momentos que a arte estava ali muito fervorosa, momentos que ela estava mais estagnada, tanto no cenário internacional como no cenário nacional. Enfim, tivemos muitos momentos aí, uma montanha russa, né? Basicamente, a arte sempre tem disso, muito disso, né? Eu acho que qualquer coisa no cenário artístico, de alguma maneira, ele vai ter altos e baixos, né? Eu acho que na vida como um todo é assim. Pausa pra beber água, tô falando muito. A arte drag queen se consolidou, né, se tornou irreverente, se tornou secular e libertadora de alguma maneira. São pontos que basicamente fortaleceram, né, a sua construção e a direção a qual seguiu durante esse período, né, durante esse período de evolução mesmo, como a arte foi seguindo, como ela foi se direcionando. O processo de criação da personagem drag queen é muito importante mesmo, tá, gente? É como uma criação de personagem, né? São atores fazendo personagens. É importante a gente falar sobre isso, que não é basicamente, maquiei aqui, acabou e é isso. Não, tem toda uma criação de como a pessoa anda, de como ela fala, de como ela se porta, de como ela canta, de como ela olha. Todas essas questões, enquanto artistas, que vocês já sabem, né, a gente fala sobre, basicamente. E a maquiagem é mais um código. Então, como eu vou fazer a maquiagem da minha drag queen? Não é qualquer drag queen, é a minha drag queen. Como eu crio esse personagem, né? Será que é uma personagem que vai ser mais feminilizada, masculinizada? Será que ela vai ter traços de performance de gênero mais associadas ao feminino ou mais associadas ao masculino? Será que eu quero fazer essa sátira? Será que eu quero não fazer essa sátira? Tudo isso são escolhas, né, que a gente tem que fazer. Será que eu quero que seja uma drag queen muito exagerada? Será que eu quero que seja um drag queen? Será que eu quero que seja um drag king? Será que eu quero performar masculinidade de alguma maneira? Será que eu quero exagerar? Será que eu não quero exagerar? O que me cabe? O que não me cabe? É importante vocês questionarem. Será que eu gosto desse tipo de arte? Será que eu não gosto? Enfim, mas é bom vocês experimentarem pra vocês associarem e aprenderem, porque eu acho que fazendo maquiagem drag, de alguma maneira vocês aprendem muito sobre outras coisas. Por exemplo, fazer a Úrsula da Ariel. Eu vou fazer num teatro infantil a Úrsula, que é a vilã da Ariel. A Úrsula é uma drag queen. Ela foi inspirada numa drag queen. Então, assim, a gente precisa ter isso muito em mente, de que personagens infantis, vilãs principalmente, vão ser associadas a esse tipo de maquiagem mais exagerada, mais caricata. Então, assim, a gente precisa aprender a fazer, porque em algum lugar a arte drag queen é base para outros tipos de maquiagem também, para personagens, principalmente personagens de animação que não tem muito compromisso, né, com a realidade, enfim, com coisas muito assim certinhas e tudo mais, que pode ser uma coisa mais exagerada, porque geralmente é pra entreter a criança, então a gente precisa passar essa veracidade pra eles, e pra eles a veracidade é o que não é real, o que é mágico, né? Então, assim, tudo isso vale muito, vamos bater essa tecla. É importante buscar referências, assim, do que você quer passar, né, na sua personagem. Isso me é interessante, isso não me é interessante, isso não me cabe, né? Então é muito importante buscar essas referências mesmo, assim, não pode deixar isso passar. Beleza? Ser drag queen, gente, vai muito além de performar a feminilidade, né? A feminilização. Mas basicamente se permitir ser quem quiser, quem você quiser ser, sabe? Sem se preocupar com julgamento, sem se preocupar com gênero. Porque isso no final, gente, não importa. Basicamente eu quero que vocês entendam que, assim, a arte drag, ela pode estar muito associada justamente a ser livre, a se montar da maneira que você quiser se montar, sabe? Assim, ter um espaço de criação seu, de fazer um personagem que é seu, sabe? E o processo de maquiagem é muito importante
nisso, né? Não é simplesmente, escolhi um corpo, escolhi uma voz, escolhi um jeito de fazer tal coisa, meu personagem é assim, assim, assado, a personalidade dele. A maquiagem também, né? A caracterização é muito importante pra todo esse processo. Eu acho que pra todos os personagens como um todo, né? Mas como a gente é meio artodiana, assim, às vezes a gente quer só uma roupa preta e uns caixotes e acha que dá pra fazer teatro. Eu também acho, eu amo, eu sou super a favor. Mas assim, é interessante a gente entender outras linguagens também, linguagens que são mais associadas à caracterização, ao teatro épico, a maquiagens mais exageradas, a figurinos mais performáticos, que dizem mais, que se expressam mais, enfim, porque isso também dá lugar pra gente se experimentar enquanto ator, enquanto artista, né? Então eu acho que é importante a gente experimentar todos os lados, todos os tipos de maquiagem, todos os tipos de jeito de fazer, pra gente se encaixar melhor num, ou não se encaixar em nada e fazer todos, que é o meu caso. Eu quero fazer tudo que me for possível, tanto no teatro quanto no cinema. Eu já treinei muito arte drag, já fiz bastante em mim. Nunca saí, nunca performei com arte drag, mas gosto muito e me ensinou a aprender a mexer, a manusear no meu rosto, me ensinou a cobrir sobrancelha, que é uma coisa que eu precisei fazer na última peça da faculdade. E precisei ajudar minhas amigas porque elas não sabiam fazer, mas eu sabia por quê? Porque eu já tinha estudado arte drag. Então, em algum lugar, gente, vocês entendem o quanto é importante a gente se apropriar das coisas, né? Ter conhecimento para além da nossa realidade, né? A arte drag nunca foi uma realidade pra mim, nunca foi meu sonho ser drag queen, mas eu resolvi aprender sobre, resolvi experimentar. Nossa, será que eu consigo fazer isso? Será que eu dou conta? Nossa, como é que cobre a sobrancelha? Nossa, como é que reconstitui a sobrancelha? Nossa, como é que eu posso fazer uma sombra mais exagerada pra preencher mais meu rosto? Nossa, como eu posso marcar bem o meu rosto pra deixar ele mais magro? Isso também vai me ajudar na maquiagem de enfraquecimento, na maquiagem de envelhecimento. Nossa, eu posso fazer um olho maior. Meu Deus, eu posso fazer isso na minha personagem porque a minha personagem é uma vilã, então eu quero que ela tenha um olho bem marcado. Sabe? Tudo tá associado, não se limitem. Eu tô falando de arte drag, pronto, acabou, é isso. Não, gente, eu tô falando de arte drag porque eu tô falando de um todo. Drag queen é personagem, então, gente, usem isso, se apropriem disso, peguem isso como dica, tá? Não deixem escapar, porque é muito, muito, muito importante. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com essa aula, e eu acho que vocês já aprenderam com a teoria, eu tô falando bastante aqui, né? Enfim, eu acho que tá bem legal e eu espero que vocês gostem muito. É uma arte plural, gente, que basicamente ela tá aí, assim, pra dar ênfase nas particularidades de cada um. Então a minha drag queen, ela pode dar ênfase numa particularidade que é muito minha, que talvez as pessoas não percebam, enfim, não se atentem a, ou percebam e sempre falem sobre, e aí eu dou ênfase nisso. Tipo, aumentar, sabe, ampliar as minhas características. Eu acho que em algum lugar é um pouco isso, sabe? Enfim, a sua drag queen, ela pode ser uma pessoa que fala de debates, ela pode ser uma pessoa séria, elegante e que fala sobre filosofia, sociologia, enfim, ela pode falar sobre história. Ela não necessariamente precisa fazer essa veia cômica aí, que às vezes a gente tá associando, né, os transformistas da época do Silvio Santos. Ela pode cantar, igual a Glória Groove e a Pablo Vittar. Ela pode dançar, olha que diferente, que essas drag queens também dançam, mas assim, ela pode só dançar, olha que diferente. Ela pode só se maquiar e fazer tutorial de maquiagem. A minha drag queen, ela não vai fazer nada, ela vai ser pra eu treinar pra poder fazer outros tipos de personagem, que é mais ou menos o meu caso. Então assim, gente, basicamente, é sobre se experimentar, se experimentem. Isso é muito importante enquanto artista. E agora a gente vai pro exercício! Tô muito feliz! Basicamente, vocês vão conhecer uma pessoa agora que vai aparecer na tela daqui a pouco pra vocês. Tô muito animada! E vai fazer uma make drag, um tutorial, ok? Essa pessoa é uma drag queen, né? É um menino que se transforma. Enfim, eu tô muito feliz que vocês vão conhecer essa pessoa. Ele vai se apresentar pra vocês, vai ser incrível. Enfim, vai contar pra ele um pouquinho da história dele, como ele criou o personagem dele, né, a personagem dele, como ele escolheu esse tipo de maquiagem pra performar, porque ele vai estar indo pra um show, gente, então ele vai se maquiar, vai mostrar pra gente como ele faz. Enfim, vai ser muito legal, eu tô super animada pra ver o resultado. Enfim, o exercício é basicamente vocês, enquanto estão conversando com ele,
ele aí, durante esse processo, pegar todas as maquiagens, já deixar aí perto, sentar em frente aqui e começar a se maquiar junto, fazer a maquiagem proposta no vídeo. Obviamente você pode mudar cores, mudar alguma coisa que você queira dar ênfase, como eu disse, é a sua personagem, a sua drag queen, a sua criatividade, não tem problema nenhum mudar alguma característica, mas basicamente a técnica vocês vão pegando com ele, porque enfim, nada melhor do que uma drag queen que já se transforma há muito tempo pra explicar isso pra vocês, em vez da gente, né, que a gente, enfim, a gente é mero coadjuvante nessa história toda, basicamente, enfim. Por mais que eu tenha maquiagens drag queen, como vocês já viram nas aulas passadas, eu mostrei pra vocês, né, sobre o meu processo de maquiagem, a gente não é drag queen, então assim, a gente não tem prática, eu acho, né? Eu acho que a gente tem alguma referência, mas a gente não tem prática. Então eu acho mais interessante que vocês aprendam com alguém que realmente vive isso na pele todos os dias e trabalha com isso. Enfim, eu tô muito animada pra vocês assistirem esse vídeo e, enfim, se deliciarem com esse exercício. Já se posiciona aí, dá uma pausa se você quiser, dá uma pausinha, bebe uma água, faz um xixi, se prepara, coloca as maquiagens todas na sua frente, porque vem aí o exercício com uma drag queen, uma entrevista prática pra você aprender a se maquiar do seu jeito, livre pra ser quem você é. Olá pessoal, eu sou Daniel Duarte, eu tenho 36 anos, eu sou ator, atualmente eu já estou no meu 4º período de teatro e eu gostaria de compartilhar com vocês agora um trabalho que eu faço. Eu tenho uma personagem drag que se chama Sarina e eu queria dividir com vocês agora o meu momento de maquiagem, né? Que a maquiagem drag ela é uma modalidade de maquiagens artísticas, então eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque dependendo da personagem, dependendo do tipo de personalidade que você quer que a sua drag tenha, no meu caso é uma drag atriz, então eu posso brincar com várias personalidades, dependendo do número que eu vou apresentar. A maquiagem também oscila, a maquiagem também muda e eu espero que vocês gostem. O primeiro passo foi colocar a lente de contato e a touquinha. Então, a partir de agora, a gente vai começar o processo de camuflagem da face para que a gente possa dar início à parte de pele, ok? Para a parte de camuflagem, eu uso esse... Na verdade, é só um corretivozinho, tá? É um corretivozinho laranja. Acho que dá pra ver direitinho. Enfim, a luz tá meio contra, mas vai dar certo. Então é um corretivozinho laranja para a parte de camuflagem da barba. Ok, vamos lá? Eu costumo fazer a aplicação com o dedo mesmo. É mais fácil de você poder distribuir o produto. Essa parte é importantíssima, porque se a gente não consegue fazer esse processo de camuflagem, o chuchu, que é como a gente chama no universo drag, no universo gay, que é essa transparência, né, que a nossa barba tem, que fica um pouco esverdeada, dependendo da cor da sua barba, se não fizer direitinho, vai aparecer, tá? A base, o corretivo, normalmente não cobre. Tô fazendo tudo bem rapidinho, para vocês entenderem como é que funciona. Esse é o primeiro passo. Agora que o produto ele já está bem espalhadinho, eu venho com uma esponjinha só para dar uma firmada, tá? Eu tive que espalhar também aqui um pouco no pescoço, tá? Parece que vai dar tudo errado, mas vai dar tudo certo no final. Bom, agora o próximo passo, depois da pele já com a barba camuflada, eu vou iniciar o processo do corretivo. Então eu uso esse corretivo bastão, que ele é super fácil de aplicar. Ok? Vamos lá?
Pronto, espalhei aleatoriamente. E agora eu venho com a esponjinha. Ou posso usar a esponja ou posso usar o pincel. Nesse caso, eu vou usar o pincel. É mais fácil para soltar. Eu tô dando batidinhas com o pincel ao invés de puxar. Entendeu? Acho que é melhor. Como é só uma primeira camada, com o pincel é mais fácil. Ó, tava laranja, né? Já tá começando a ficar com tom de pele. Já dá pra ver uma grande diferença, né? Já mostro. Agora, depois que eu apliquei esse corretivo, eu vou colocar um pouquinho de base líquida, tá? Eu posso usar a base líquida também, eu tenho 2 modelos. E esses 2 modelos eu vou dar uma misturada para ver se ele consegue ficar um pouco mais concentrado, tá? A ideia é sempre misturar, até chegar no seu tom de pele, normalmente. Bom, aproveitei, já comecei a parte de contorno do corpo, da face toda, tá? Então, eu já espalhei um pouco mais de base aqui, corretivo. Agora eu vou espalhar tudo pra gente vir com os contornos para dar os tons mais escuros. Bom, agora a pele já está toda preparada para a gente fazer só a parte de contorno. Para o contorno eu uso também esse corretivo aqui um pouco mais escuro que o tom da minha pele, para fazer as marcações. Vocês vão ver agora. Esse tipo de contorno é interessante porque ele vai dar exatamente a dimensão que o nosso rosto precisa, e na luz fica perfeito. Então eu vou vir com ele aqui na testa, vou vir com ele aqui mais rente ao queixo. Fiz uma linha rente ao queixo. Agora eu vou fazer uma linha vindo dessa lateralzinha aqui que eu fiz. Eu vou trazer daqui um pouco mais na região do meu maxilar. Certo? E daqui é que eu vou espalhar para dar a dimensão dos contornos. E vou vir também aqui, bem de levinho, dando o caminho para o nariz. A princípio é isso, agora a gente vai espalhar e depois a gente esfuma. Com o pincel, eu vou dando batidinhas. Não é legal arrastar. As batidinhas elas vão dar já o esfumado também que precisa, entendeu? Olha só a diferença. Já o resultado. É isso, ó, já dá pra ver que tem já os contornos feitos. Eu achei que ficou pouco, então eu vou vir com um pouquinho mais dele só nessa região aqui, que eu achei que pode ficar um pouco mais escuro, tá? Pode ser um pouquinho também aqui, sem problema. Nada de exagero, tá, gente? Porque senão fica estranho. Mas no caso da drag, quanto mais marcado for o contorno,
mais interessante vai ficar, entendeu? Como hoje o meu número é um número um pouco mais dramático, eu vou fazer mesmo uma mulher dessas finas e tal, dá pra fazer. Dá pra usar esse tipo de contorno aqui sem muito exagero, tá bom? Aí eu uso esse corretivo branquinho aqui para dar as quebras desse contorno que vocês vão ver já já como é que fica com as quebras. Que eu vou espalhar na região do nariz para dar uma clareada, principalmente no meio, e vou espalhar nesse meio onde ficou os dois contornos escuros. Ok? Vamos lá? Com o dedinho mesmo. Os pontinhos de luz, tá? Agora eu vou dar uma esfumada. Vocês vão ver como é que vai ficar. E aí, eu também aproveitei para dar uma iluminada aqui, ó. Então tem uns focos de luz mais interessantes para cá também, porque depois que eu passar o pó, essa parte não vai ficar tão escura. Dá pra ver, né? Tudo marcadinho. Agora eu venho com os pós para poder dar a dimensão que eu preciso. E aí, ó, eu tenho uma paleta de pós com vários tons, desde o mais clarinho até o mais escuro. Esse escuro eu vou usar para os contornos e esse daqui eu vou usar mais para as partes claras, de iluminação. Vamos lá? E eu começo exatamente pelas partes mais clarinhas, tá? Pronto, aqui ele já deu uma selada. Eu dou só uma limpadinha aqui no pincel. Ou melhor, vou trocar o pincel, porque eu acho que o mesmo pincel que eu usei para poder fazer os contornos com a base, com o corretivo, ele pode me servir também para dar mais profundidade. Então eu começo aqui por baixo, tá? Sempre dando batidinhas, porque aí fica bem esfumadinho. Passa um pouquinho aqui embaixo que é para dar uma arrebitadinha no nariz. Aí, gente, é isso. A minha pele já está pronta, os pós já foram espalhados, os corretivos, os contornos, está tudo marcadinho. Vou trazer um pouquinho mais próximo aqui para vocês verem. Tudo bem mais marcado. Tudo alinhadinho do jeito que a Sarina precisa, tá? Agora a gente vai para o próximo passo, que é o olho. Aguardem. Bom, pessoal, eu tô voltando agora com a parte
com a segunda parte, na verdade, que vai ser para marcação do olho. Então a primeira coisa que eu vou escolher vai ser nessa paleta, provavelmente vai ser essa daqui da pontinha, a marcação do meu côncavo, tá? O côncavo, né, que é essa regiãozinha aqui mais de dentro do olho. Eu marcando o côncavo, eu já consigo a dimensão que eu vou querer para puxar o gatinho, né? Ou somente para espalhar. Vocês vão ver como é que vai ficar. Ok, agora já com o meu côncavo marcado, dá pra ver que ele tá bem marcadinho, né? Fez com uma sombra mais escura. Eu acabei escolhendo um outro tom, porque eu acho que ficava mais marcado. E aquele tom que eu falei que ia aplicar nele, que no caso é o coral, eu apliquei aqui na pálpebra. Então ele vai dar a primeira base que eu preciso para a profundidade do olho, tá? Depois eu venho com um tom mais escuro para puxar as laterais, né? Pode ser até mesmo o do côncavo, que eu já fiz no côncavo, para puxar as laterais e já dar essa dimensão de abertura do olho. Continuando, eu já fiz toda a parte de contorno do olho todo, ó. Dá pra ver que já tá bem mais preto, a parte do côncavo. Trouxe pra dentro da parte que eu já tinha colocado do coral um pouquinho de vinho. E aí ele fez esse degradêzinho que fica muito interessante do cantinho, né, do cantinho externo do olho pra dentro. Eu coloquei esse vinhozinho, então ele dá um drama, fica bem interessante. E eu vou espalhar também o mesmo vinho contornando a parte marrom que já deu a profundidade do côncavo, então ele vai ficar bem dramático. Ok, a parte de dentro do olho já está quase completa, mas antes de concluir a parte interna, nos cantinhos internos do olho, eu vou trazer um pouquinho só para a parte de baixo. Então, eu vou passar essa profundidade toda que está na parte de cima do olho também para baixo. Já mostro como ficou. É isso, o olho já está bem dramático, já está na cor, no tom que eu imaginava de verdade, assim. Eu só vou dar mais uma escurecida que eu quero ele mais preto nas laterais, puxando um pouco pro caminho que vai fazer o gatinho. Pronto, o olhão já está, ó, no tom certo. Vou passar só um lápisinho pequeno, assim, uma coisa de leve na linha lacrimal, que é pra ficar bem marcadinho preto, tá? E aí eu já vou vir com a parte finalizando os cantinhos de dentro. Bom, o olho já está quase finalizado, mas eu vou trazer aqui só para vocês terem uma noção de como que ficou. Aqui na regiãozinha do canto de dentro do olho, eu coloquei um champanhe, então ele ficou mesclado, entrando no tomzinho de coral para finalizar na parte preta. Então, como vocês podem ver, é uma maquiagem muito artística. Provavelmente as mulheres não usariam isso no dia a dia. E talvez sim, né, numa festa, num evento e tal. Só que como eu já tô fazendo a linha muito fina, então o olho vai ficar nesse estilo, entendeu? Agora eu vou só fazer a finalização, que é dar uma clareada aqui no cantinho de dentro, aliás, no cantinho inferior da sobrancelha, tá? E, claro, desenhar a sobrancelha também, que a sobrancelha tem que ficar babadeira, ok? Já volto. E é isso, gente. Olho finalizado, sobrancelha prontinha, tá? Vou, né, ficar mais pertinho assim só pra dar uma olhada nos acabamentos. O olho tá bem feitinho, todo esfumadinho. Normalmente eu gosto de deixar bem marcado aqui essa parte de máscara, né, que eu chamo de máscara que sobe um pouquinho. Eu prefiro assim, olhando lá pra cima, só pra ter mais ou menos uma ideia da parte de cima, né, do olho. Ou melhor, da parte de baixo, perdão. Tudo marcadinho, sobrancelha bem feitinha, do distanciamento. Eu já passei aqui na região do nariz, né, na parte central do nariz, eu já passei um pouquinho de iluminador, porque é preciso. Já dei também um acabamento aqui de iluminador, pouquinho, que eu também não gosto de fazer muito. Aqui, tá? Nessa região aqui da maçã do rosto. Já passei um blush, então já tá tudo bem marcadinho. Agora é só finalizar a parte da boca. A parte da boca, gente, eu costumo fazer com corretivo, tá? Então eu vou usar fazendo o desenho mais alongado. Então não é um desenho da própria boca, eu trago ele por fora. Então a boca ela vai crescer um pouquinho, tá? O lábio de baixo ele já tem uma dimensão que eu gosto, do tamanho e tudo, largura. Então eu vou só fazer a parte de contorno e trazendo sempre a parte mais escura de fora para dentro e clareando. Então eu vou tentar fazer isso e mostrar para vocês o resultado.
Ok, gente, a boca já está bem desenhadinha. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Bem desenhada. Já coloquei a base que eu queria, aliás, corretivo que eu queria. Fiz o desenho da boca, agora eu vou acrescentar só pra selar uma sombrinha, que eu gosto, esse é truque, é legal. Eu gosto de usar uma sombra, mais ou menos no mesmo tom, pra poder dar o efeito que eu gosto, tá? Já volto. Tudo prontinho, a única coisa que falta agora é colar os cílios, e depois dos cílios prontos eu vou finalizar. E aí eu vou mostrar o resultado completo depois que eu estiver montada e a Sarina já baixada. Beijo, foi um prazer! E esse é o resultado, maquiagem completa e a Sarina está Eu achei muito legal, gente, a participação do Daniel Duarte, que mostrou a drag dele. Tô muito feliz com essa participação. Foi muito divertida, foi muito legal. Eu acho que vocês também gostaram. Eu espero que vocês tenham feito a maquiagem aí, o Get Ready With Me, junto com ele, né? O Arrume-se Comigo. Eu acho que deve ter sido muito legal. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. A aula que vem é a nossa penúltima aula, então, enfim, estou ansiosa. Muita coisa vem por aí. Loucura! Até a próxima aula. Um beijo e tchau!